Meu nome é Luiz Cláudio, sou servidor do CSJT, atuando na equipe de análise do PJE. Vou apresentar para vocês a funcionalidade revisor, aplicável aos ambientes de segundo grau e TST. Essa funcionalidade é de uso facultativo à cauda regional. Será uma parametrização a ser configurada no ambiente aos regionais que desejarem utilizar. Então, eu vou acessar com o perfil de administrador para mostrar onde é feita essa primeira configuração. No menu configuração, sistema, tabelas judiciais, classe judicial. Escolho uma classe desejada, pesquiso, vou editar a classe e localizo o campo exige revisão, já está marcado. Ou seja, processos com essa classe judicial deverão ser encaminhados à revisão antes de serem incluídos em pauta. E os regionais que não desejarem utilizar essa funcionalidade, basta garantir que nenhuma das classes da sua competência tem esse parâmetro exige revisão marcado. A outra etapa da configuração é editar o cadastro do órgão julgador colegiado. Então, com o perfil de diretor de secretaria, no caso estou pegando o da 5ª turma, vou acessar a configuração, órgão julgador colegiado. Edito o cadastro do órgão julgador colegiado e seleciono a aba órgão julgador. Nessa tela, foi implementado a ordem de antiguidade dos órgãos julgadores em um órgão julgador colegiado. Isso porque, conforme o Código de Processo Civil, será o revisor o juiz que se seguir ao relator em ordem descendente de antiguidade. Então, o diretor de secretaria precisa ordenar cada um dos órgãos julgadores vinculados ao OJC em uma ordem de antiguidade. Nessa coluna tem uma seta para cima ou para baixo, onde é possível deslocar cada um dos registros do OJ na ordem de antiguidade. Por exemplo, quero que o desembargador Norberto seja o segundo na antiguidade. Eu clico no ícone e ele passa a ser o segundo da lista. Para retorná-lo ao primeiro da lista, basta usar a seta para cima. Ele volta a ser o primeiro na antiguidade. Aqui também, caso o órgão julgador já tenha atingido sua data final de vinculação no órgão julgador colegiado, vamos simular a situação colocando, por exemplo, uma data final já expirada. Automaticamente esse desembargador ele deixa de ser classificado na ordem de antiguidade. Ou seja, somente serão classificados órgãos julgadores ativos na vinculação com o OJC. Classificados os órgãos julgadores em ordem de antiguidade, na coluna revisor indicaremos, dentre os membros pertencentes ao órgão julgador colegiado, quem serão revisores de processo. No caso, por exemplo, desses 3 magistrados serão revisores o desembargador Norberto e a desembargadora Sônia. A desembargadora Vânia não foi selecionada como revisora nesse caso, nesse colegiado. Então, seguindo a conformidade com o CPC, quando o desembargador Norberto for o relator, o revisor automaticamente será a desembargadora Sônia, porque ela é segunda na antiguidade e está selecionada como revisora. Quando a desembargadora Sônia for relatora em algum processo, o revisor dela seria o desembargador Norberto, porque a desembargadora Sônia não está marcada como revisora. E quando a desembargadora Vânia for relatora em algum processo, o revisor dela será automaticamente o desembargador Norberto, porque é o próximo na antiguidade, ou seja, volta ao ciclo, o seu primeiro, e ele está marcado como revisor. Eu anotei no editor mais ou menos essa configuração, seguindo a ordem de antiguidade. O primeiro Norberto, o segundo Sônia e a terceira Vânia. Isso porque a gente vai precisar dessas informações mais adiante. Então agora eu vou mostrar para vocês como efetivamente algum desembargador envia um processo para revisão. Vou acessar a aplicação com o perfil do desembargador Norberto para encaminhar algum processo para revisão.
Na tarefa minutar voto ou vistar voto, são as tarefas onde permitirão que sejam encaminhados processos para revisão. Vou pegar esse voto, esse recurso ordinário, ele é aberta a minuta de voto. Ao descer na tela, é apresentado o painel de liberação da sessão, onde é possível marcar as opções aptas para pauta, aptas para julgamento e encaminhar a revisão. Nesse caso, provavelmente a classe RO deve estar marcado como exigir revisão. Portanto, por isso, aparece essa opção. Se não tivesse nenhuma marcação na classe, essa opção não estaria disponível nesse painel. Ao clicar na opção encaminhar a revisão, é apresentado o botão enviar para o revisor, que ao ser acionado, direciona esse processo ao revisor conforme apresentado na listinha que configuramos. Ou seja, o processo foi encaminhado para a desembargadora Sônia. Vamos acessar então com o login dela. Aqui eu estou logado com a desembargadora Sônia, da 5ª turma. Acessar o painel do magistrado. E aqui está o processo. Revisor, atribuir magistrado. Ao acessar os detalhes do processo, vamos só confirmar o movimento que foi lançado. Concluos os autos para revisar. Então ela vai ter que abrir a tarefa, atribuir um movimento a ela, e o processo é direcionado para a próxima tarefa, que é o vistar voto. Vou expandir um pouco a tela para vocês poderem visualizar. Então nessa tela, o assessor poderá, por exemplo, indicar ao magistrado que já trabalhou nesse processo. Ao marcar revisado, a lupa fica verde, tanto o magistrado pode se comunicar com o assessor através desse íconezinho, ou o assessor comunicar com o magistrado. Ou seja, quando a lupa estiver verde, significa que a atividade de revisão foi feita no processo, seja pelo magistrado ou pelo revisor. E aqui é as ações possíveis que podem ser feitas para o processo. Concluir a revisão, rejeitar por afastamento, rejeitar por suspensão, rejeitar por impedimento, devolver o relator e encerrar a conclusão. Ao concluir a revisão, o revisor libera o processo para ser incluído em pauta. Ele vai manter as mesmas configurações de voto liberado ou não liberado pelo relator nessa liberação de pauta. Isso aqui a gente tentou seguir ao máximo a conformidade também com o CPC, que diz que cabe ao revisor pôr o visto nos autos, cabendo-lhe pedir dia para o julgamento. As demais ações, rejeitar por afastamento, suspeição e impedimento, fará com que o processo seja direcionado ao próximo revisor, ou seja, o revisor atual, o qual foi atribuído o processo, rejeitou essa revisão, por algum desses 3 motivos. Já a ação devolver o relator fará com que o processo seja devolvido novamente ao relator para que este cumpra um despacho, uma decisão, e ao encaminhar novamente para a revisão, será atribuída ao mesmo revisor no qual devolveu o processo. Já a ação encerrar a conclusão, ao ser selecionada, atribui o processo de revisão a outro magistrado, pertencente ao mesmo órgão julgador que foi selecionado para revisão. Vamos usar aqui o caminho feliz e usar essa ação concluir a revisão. Em seguida, clicar no botão gravar. As mesmas informações podem ser inseridas aqui no editor estruturado: divergência, destaque, anotação. Em seguida, prosseguir. O processo é direcionado para ser incluído em pauta. Vamos acessar agora a aplicação com o diretor de secretaria da 5ª turma. E localizar o processo no aguardando inclusão em pauta ou sessão. Aqui está ele.
Se a gente acessar os movimentos, ele está exibindo recebidos autos para incluir em pauta, depois de concluídos os autos para julgamento e revisar. Importante informar aqui que o secretário, quando for montar a pauta, precisa incluir na composição da sessão tanto o relator quanto o revisor para que seja permitido incluir esse processo na pauta. Ou seja, a mesma condição que tem para exibir um processo na pauta quando não tem um relator, a gente tentou seguir ao máximo e essa mesma condição vai ser aplicada também ao revisor. Ou seja, os dois precisam estar na composição da sessão para incluir o processo na pauta. Bom, senhores, aqui foi uma explanação rápida da navegabilidade, da funcionalidade de revisor, mas mais detalhes podem ser acessados no manual do PJE, que está exibindo no link, vou ver se dimensiona aqui a tela. Acessando esse link que tem as informações mais detalhadas explicando cada componente da funcionalidade. Até mais, um abraço.